Quando você assiste a vídeos de drones, é como embarcar em uma viagem sem nunca sair de casa. Muitas pessoas adoram a experiência surreal de tirar fotos panorâmicas de paisagens deslumbrantes e explorar locais remotos ao pilotar um drone. No entanto, ocasionalmente os drones se aventuram além do limite e encontram objetos inesperados. E toda vez que você pensa que já viu de tudo, uma nova descoberta te surpreende. No vídeo de hoje, veremos 15 descobertas assustadoras feitas por um drone. Grutas de Maijishan, em Tianshui. As grutas de Maijishan, localizadas na deslumbrante montanha Mai, na província de Gansu, têm uma rica história que remonta à dinastia Qin do final. Esculpidas nas escarpas íngremes dessa montanha em forma de trigo, o local possui 194 cavernas criadas ao longo de várias dinastias, cada uma exibindo características distintas que refletem a era de sua criação. As esculturas de Maijishan possuem um toque humano secular que ressoa com a estética cultural chinesa. Designado como Patrimônio Mundial da Unesco, as grutas abrigam uma impressionante coleção de mais de 7.000 estátuas budistas e artefatos intrincados. No entanto, capturar totalmente a grandiosidade de Maijishan a partir do nível do solo é difícil devido à sua vastidão e faces rochosas imponentes. A tecnologia moderna mudou isso, pois drones equipados com câmeras avançadas proporcionam vistas aéreas, aprimorando os esforços de documentação e preservação. Essas perspectivas aéreas revelam o talento artístico extraordinário e a inovação arquitetônica das grutas de Maijishan, beneficiando enormemente tanto pesquisadores quanto turistas. Tumbas perdidas em Gran Canária. Em 2020, uma descoberta notável foi feita através de imagens de drone, revelando os restos mumificados de 72 esqueletos da antiga sociedade Guan no desfiladeiro de Guaiadec. Esse achado incrível incluía 62 esqueletos de adultos e 10 de recém-nascidos, fornecendo informações significativas sobre os rituais funerários e a estrutura social dos guanes, o povo indígena que vivia nas Ilhas Canárias antes da colonização espanhola. As imagens permitem que os pesquisadores examinem a disposição das múmias ou esqueletos dentro das tumbas, potencialmente revelando hierarquias sociais e relacionamentos familiares. A descoberta dessas tumbas lançou luz sobre a vida cotidiana e os costumes da sociedade Guan. Por exemplo, a presença de esqueletos de recém-nascidos ao lado de adultos pode indicar a importância das unidades familiares ou rituais funerários específicos para os bebês. Além disso, o estado de preservação das múmias oferece pistas sobre as técnicas e materiais de mumificação utilizados pelos guanes. Um misterioso sumidouro. Em 2022, um sumidouro notável, medindo 190 metros de profundidade, foi descoberto perto da vila de Pinga, na China. Essa impressionante formação geológica chamou a atenção de cientistas e aventureiros, destacando as paisagens dramáticas que definem a região. A profundidade e o tamanho do sumidouro revelam uma caverna impressionante em sua base, onde os pesquisadores encontraram ecossistemas únicos que podem incluir espécies raras de plantas e animais. A descoberta destaca a rica biodiversidade frequentemente escondida dentro dessas depressões naturais. Geólogos acreditam que tais sumidouros são formados pelo processo de erosão, onde a água subterrânea gradualmente dissolve o calcário, eventualmente levando ao colapso da superfície. A escala desse sumidouro fornece insights valiosos sobre a história geológica da área. Lendas locais muitas vezes cercam essas formações, adicionando uma camada de significado cultural ao interesse científico. Câmaras ocultas do Monte Rushmore. O Monte Rushmore, localizado em Dakota do Sul, exibe as colossais faces de 4 presidentes dos Estados Unidos: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, esculpidas por Gutzon Borglum entre 1927 e 1941. O monumento simboliza a história e a democracia americana, atraindo milhões de visitantes todos os anos para suas impressionantes falésias de granito. Sob as icônicas faces do Monte Rushmore, esconde-se uma maravilha menos conhecida: câmaras ocultas esculpidas.
projetadas pelo escultor Gutzon Borglum, o monumento inclui a enorme semelhança dos 4 presidentes americanos. Mas Borglum tinha planos ainda mais grandiosos que incluíam um salão de registros. Esta câmara oculta, localizada atrás da cabeça de Lincoln, foi planejada para abrigar documentos importantes da história americana, simbolizando o legado da nação. Embora o design original nunca tenha sido totalmente realizado, a câmara carrega um grande fascínio. Ela deveria incluir uma laje de granito que exibiria a Declaração de Independência e outros textos importantes. O acesso a essas câmaras é restrito, garantindo sua preservação. Nos últimos anos, tem havido um renovado interesse em explorar e estudar o local, destacando a interseção entre arte, história e engenharia. À medida que a curiosidade sobre esse espaço subterrâneo cresce, também cresce a importância de protegê-lo para as futuras gerações. A usina nuclear de Chernobyl. Chernobyl, infame como um dos locais abandonados mais notórios do mundo, está localizada na Ucrânia, um nome para sempre associado ao desastre nuclear. A usina originalmente abrigava 4 reatores, capazes de gerar uma quantidade substancial de eletricidade. No entanto, em 26 de abril de 86, o reator 4 sofreu o pior acidente nuclear da história, devido a uma explosão catastrófica causada por uma combinação de falhas de design, erro humano e protocolos de segurança inadequados. A explosão liberou uma quantidade massiva de material radioativo na atmosfera, forçando milhares de moradores próximos a evacuar e contaminando a área circundante. Em resposta ao desastre, o reator 4 foi encoberto por um sarcófago de concreto construído às pressas para conter a radiação, enquanto os outros reatores foram gradualmente desativados. Hoje, a usina nuclear de Chernobyl permanece fechada, mas apesar dos riscos associados à zona de exclusão de Chernobyl, tornou-se um destino para turistas curiosos. Drones equipados com câmeras resistentes à radiação capturaram impressionantes imagens aéreas da usina abandonada, oferecendo uma perspectiva única sobre este trágico capítulo da história humana. O Monte Nyangani. O Monte Nyangani é a montanha mais alta do Zimbábue, elevando-se a mais de 2.500 metros de altura. Localizada no Parque Nacional de Nyanga, no distrito de Nyanga, ela fica a cerca de 100 quilômetros a nordeste de Mutare. O cume apresenta um pequeno afloramento rochoso que se eleva aproximadamente 40 metros acima da paisagem circundante. Este pico é cercado por um vasto charco de colinas ondulantes e planaltos que cobrem uma área de cerca de 20 quilômetros quadrados, com descidas íngremes nos lados leste e oeste. Envolto tanto em mito quanto em realidade, o Monte Nyangani é conhecido como uma montanha que engole pessoas devido ao seu status sagrado. O acesso ao cume é proibido, pois lendas alertam sobre indivíduos que se perdem misteriosamente em seus caminhos. Algumas histórias descrevem viajantes que desapareceram completamente, deixando para trás nenhum vestígio de seus pertences. Esses contos perturbadores criaram uma aura de mistério e medo entre a comunidade local. No entanto, drones têm contornado essas restrições, capturando vistas aéreas impressionantes do terreno acidentado da montanha e das paisagens exuberantes, revelando sua beleza sob uma perspectiva nunca antes vista. Agora, algo que tem chamado a atenção na internet. Um drone fez uma descoberta arrepiante em um vale que ninguém deveria ver. Uma tradição curiosa, que se acredita remontar a tempos antigos, é praticada na província de Guizhou, no sudoeste da China, onde centenas de milhares de caixões de madeira são deixados para lentamente se decompor em cavernas úmidas. Os caixões são empilhados em penhascos íngremes, contendo mais de 500 caixões, dispostos camada por camada em vários estágios de decomposição. O folclore local sugere que essas comunidades migraram das planícies da China central para o terreno montanhoso de Guizhou séculos atrás para escapar da guerra. Uma lenda postula que, na esperança de eventualmente retornar à sua terra natal, eles optaram por empilhar seus caixões em vez de enterrá-los. Outra explicação para essa prática
está relacionada à susceptibilidade da região a inundações. Armazenar caixões em cavernas ajuda a protegê-los. Além disso, estar em cavernas coloca os caixões mais perto do céu, conectando simbolicamente os falecidos ao céu acima. Esta fascinante tradição reflete a rica herança cultural e as crenças das comunidades locais. O que você acha que poderia ser a razão para essa forma de tradição? Compartilhe suas opiniões conosco nos comentários. Um cemitério de aeronaves. O cemitério de aeronaves no Arizona, conhecido como o Grupo de Manutenção e Regeneração Aeroespacial, é um local notável tanto para entusiastas da aviação quanto para pesquisadores. Com mais de 10 km² de extensão, localizado próximo a Tucson, esta vasta instalação no deserto abriga mais de 4.000 aeronaves militares aposentadas, tornando-o um dos maiores cemitérios de aeronaves do mundo. Drones têm oferecido uma perspectiva única desse local intrigante, capturando vistas aéreas que revelam fileiras e mais fileiras de aviões desgastados pelo sol, variando de jatos de combate a aviões de carga. Estabelecido na década de 40, o cemitério serve a múltiplos propósitos, incluindo armazenamento, preservação e recuperação de aeronaves. Muitos aviões são meticulosamente mantidos para garantir que possam ser retornados ao serviço. A instalação desempenha um papel crucial na logística e estratégia militar dos Estados Unidos, oferecendo uma solução econômica para a gestão de frotas envelhecidas. As imagens de drones destacam a imensa escala do cemitério e os padrões criados pelas aeronaves estacionadas, além de mostrar a lenta, mas inevitável deterioração dessas máquinas que um dia foram poderosas, transformando-as em lembranças assombrosas, porém belas, da história da aviação. Entradas de cavernas no Grand Canyon. Localizado no Arizona, o Grand Canyon é uma vasta e impressionante fenda esculpida pelo rio Colorado, que se estende por 446 quilômetros de comprimento. É famoso por suas deslumbrantes formações geológicas e camadas que exibem milhões de anos da história da Terra. Nas profundezas da majestosa extensão do Grand Canyon, drones desenterraram um mundo secreto de entradas de cavernas ocultas, oferecendo novas oportunidades de exploração. Essas descobertas, aninhadas nas escarpas falésias e caminhos labirínticos do Canyon, revelam uma complexa rede de cavernas que permaneceram intocadas por séculos, permitindo que pesquisadores acessem áreas anteriormente inatingíveis. Essas cavernas, algumas disfarçadas pela densa vegetação, ocultas por formações rochosas, oferecem um vislumbre fascinante dos segredos geológicos e históricos do Grand Canyon. Muitas dessas cavernas recém-descobertas contêm formações geológicas como estalactites e estalagmites, formadas ao longo de milênios pelo lento gotejar de água rica em minerais. Algumas cavernas abrigam artefatos antigos e petróglifos, proporcionando insights sobre a vida dos povos indígenas que um dia chamaram essa região de lar. A descoberta dessas entradas de cavernas ocultas tem despertado uma onda de entusiasmo entre arqueólogos, geólogos e aventureiros. Elas apresentam não apenas um tesouro de informações científicas, mas também a promessa de uma exploração emocionante. À medida que a tecnologia de drones continua a avançar, quem sabe quais outras maravilhas ocultas o Grand Canyon revelará a seguir. A cidade de Petra. A antiga cidade de Petra, localizada em Wadi Musa, na Jordânia, é um dos sítios arqueológicos mais icônicos do mundo, e os drones desempenharam um papel crucial em revelar toda a sua grandiosidade. Uma vez era um próspero centro comercial do reino nabateu, por volta de 300 a.C. Petra é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e seu intrincado sistema de conduítes de água. O uso de drones proporcionou acesso aos seus cantos e recantos escondidos, revelando estruturas e detalhes até então desconhecidos. Voando alto sobre a cidade rosa avermelhada, os drones mapearam a vasta área, capturando imagens de alta resolução que revelam o planejamento intricado e a habilidade arquitetônica dos nabateus. Os drones também descobriram tumbas ocultas e moradias em cavernas aninhadas nas falésias acidentadas, muitas das quais haviam sido ignoradas por séculos. Essas descobertas
enriqueceram nossa compreensão da vida cotidiana e das práticas funerárias dos antigos habitantes de Petra. Além disso, as filmagens aéreas ajudaram os arqueólogos a planejar escavações e esforços de conservação mais precisos, garantindo a preservação do patrimônio único de Petra. Cachoeiras escondidas. No Vale de Yosemite, escondidas dentro da impressionante extensão desse parque, foram descobertas cachoeiras secretas, revelando a beleza oculta da natureza em um dos parques nacionais mais icônicos do mundo. Essas cascatas recém-identificadas, muitas vezes localizadas em áreas remotas e menos visitadas, mostram o esplendor intocado do parque. O Vale de Yosemite, famoso por seus penhascos imponentes, sequoias antigas e majestosas cachoeiras como Yosemite Falls e Bridal Veil Fall, continua a surpreender exploradores com suas joias escondidas. Essas cachoeiras secretas, algumas acessíveis apenas por trilhas difíceis ou rotas de escalada avançadas, oferecem uma sensação incomparável de descoberta e aventura. O uso de tecnologia moderna, incluindo drones e mapeamento por GPS, permitiu que entusiastas localizassem esses tesouros ocultos, trazendo à luz cachoeiras deslumbrantes que, de outra forma, poderiam permanecer desconhecidas. Cada cachoeira, variando em tamanho e fluxo, contribui para o ecossistema diversificado de Yosemite. Durante o degelo da primavera, essas cachoeiras secretas ganham vida, alimentadas pela neve derretida da Alta Serra Nevada. Além de sua beleza impressionante, essas cachoeiras ocultas fornecem habitats críticos para várias espécies de plantas e animais, enfatizando ainda mais a importância ecológica de preservar esses ambientes intocados. Tribos isoladas da Amazônia. Em um raro vislumbre do mundo das tribos isoladas do Brasil, imagens capturadas nos últimos anos mostram um membro de uma tribo não contatada carregando uma lança na densa floresta amazônica. Essas imagens, frequentemente obtidas por drones ou por observação à distância para evitar o contato direto, oferecem uma fascinante visão sobre a vida desses grupos isolados. O indígena visto se movendo cautelosamente pela floresta personifica a resiliência e o modo de vida tradicional que tem persistido por séculos. A lança que ele carrega é uma ferramenta vital, usada para caça e proteção, destacando a profunda conexão que essas tribos têm com seu ambiente. As imagens fornecem valiosos insights sobre suas atividades diárias e estratégias de sobrevivência, como técnicas de caça e o uso de recursos naturais. A imagem do indígena, emoldurada pela exuberante vegetação da Amazônia, ressalta o rico patrimônio cultural e o conhecimento que as tribos isoladas possuem. Essas imagens têm sido fundamentais para aumentar a conscientização sobre a existência dessas tribos e a urgente necessidade de proteger seus territórios. A Vila Grega abandonada. Na Turquia, aninhada ao longo da acidentada costa do país, encontra-se uma intrigante vila grega abandonada, repleta de mistério e história. Outrora uma comunidade vibrante conhecida por sua arquitetura deslumbrante e vistas de tirar o fôlego, agora está deserta, com casas de pedra e vielas sinuosas, sendo lentamente retomadas pela natureza. Conhecida como Kayakoi, grande parte de sua estrutura data do século XVII, escondendo um passado colorido sob sua fachada em ruínas. Nos últimos anos, Kayakoi tem cativado exploradores, aventureiros e fotógrafos com drones, ansiosos para desvendar seus segredos e destacar suas antigas ruínas. Petroglifos antigos. Nas paisagens acidentadas de Utah, antigos petroglifos gravados em superfícies rochosas contam histórias de culturas que há muito desapareceram. Essas fascinantes inscrições oferecem um vislumbre de suas crenças, rituais e vidas diárias. A tecnologia de drones tem revolucionado a maneira como estudamos, capturando imagens de alta resolução a partir de ângulos antes inacessíveis. Os drones revelaram detalhes dessas antigas obras de arte, muitas vezes localizadas em áreas remotas dos cânions e penhascos. As imagens mostram uma variedade de símbolos, incluindo animais, figuras humanas e designs geométricos, cada um com significado cultural.
Essas descobertas não apenas aprimoram nossa compreensão da história da região, mas também ressaltam a importância de preservar esses locais contra ameaças ambientais e interferências humanas. Esforços de conservação são cruciais, pois as superfícies rochosas delicadas podem se desgastar ou ser vandalizadas. Ruínas escondidas na floresta do Peru. Nas profundezas das densas florestas do Peru, ruínas escondidas estão revelando a antiga história da civilização Inca e de outras culturas pré-colombianas. Descobertas recentes, muitas vezes auxiliadas por tecnologias avançadas, desenterraram estruturas notáveis que por muito tempo estiveram ocultas pela vegetação densa. Entre essas ruínas encontram-se terraços, praças e trabalhos em pedra que lembram a famosa Machu Picchu, evidenciando as habilidades arquitetônicas sofisticadas e as práticas agrícolas dos Incas. Um sítio notável é a antiga cidade de Choquequirao, que possui extensas estruturas de pedra e é às vezes chamada de cidade irmã de Machu Picchu. Sua localização remota e acesso desafiador preservaram seu mistério. Essas descobertas desafiam as suposições anteriores sobre a sociedade Inca, indicando que sua influência se estendia muito além dos locais conhecidos. As ruínas ocultas sugerem uma complexa rede de comércio e comunicação dentro da bacia amazônica e dos Andes. Além disso, o ambiente florestal exuberante é vital para a preservação dessas ruínas, oferecendo proteção contra a erosão e as mudanças climáticas. À medida que a exploração continua, essas ruínas florestais não apenas aprofundam nossa compreensão da civilização Inca, mas também enfatizam a importância de preservar esses tesouros históricos para as futuras gerações. Crateras vulcânicas na Islândia. A Islândia, conhecida por suas paisagens dramáticas, abriga inúmeras crateras vulcânicas e formações ocultas que revelam as maravilhas geológicas do país. A ilha está localizada no topo da dorsal mesoatlântica, onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia divergem, tornando-a uma das regiões vulcanicamente mais ativas da Terra. Explorações recentes descobriram crateras impressionantes, como a marcante caldeira de Kerid, preenchida com uma água azul vibrante e cercada por rochas vulcânicas vermelhas. Essas crateras frequentemente abrigam ecossistemas únicos, onde plantas resistentes e musgos prosperam nas condições adversas, mostrando a resiliência da natureza. O terreno acidentado da Islândia é pontilhado por mais de 130 sistemas vulcânicos ativos, incluindo vulcões famosos, como Eyjafjallajökull e Hekla. Cada erupção molda a paisagem, criando novas formações e alterando as existentes, tornando o estudo dessas crateras crucial para a compreensão da atividade vulcânica. Drones e tecnologias modernas de mapeamento facilitaram a exploração desses locais ocultos, fornecendo vistas aéreas de tirar o fôlego e dados topográficos detalhados. A descoberta dessas crateras vulcânicas não só fascina geólogos e aventureiros, mas também destaca a natureza dinâmica e em constante mudança do ambiente da Islândia, tornando-a um destino de destaque para os interessados em geologia e beleza natural. E aqui, chegamos ao fim do nosso vídeo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!